Então, isso aí é importantíssimo o senhor falar, é uma reunião de tanta seriedade que as pessoas têm que observar os próprios pensamentos, ficar com os pensamentos voltados ao bem para que não se cause prejuízo aos médiuns que estão fazendo doação. De nós é exigida uma preparação de aproximadamente 72 horas. Inclusive na ingestão de alimentos? Absolutamente sim. Absoluta abstinência de carne, com uma notável exceção. Eles permitem a ingestão de carne de peixe. Muito interessante. Nós sabemos que é rica em fosfatos. E as primeiras manifestações da materialização surgida na cabine onde acha-se o médium em transe são radiações eletromagnéticas luminosas. Talvez esse fosfato ingerido, de alguma forma, seja utilizada nessas energias eletromagnéticas. O senhor estava falando até dos riscos pelos quais os médiums de efeitos físicos passam. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quais os cuidados que o médium precisa ter, ele próprio, e a equipe que o auxilia nessa tarefa? Geralmente são pessoas hipersensíveis. Então a necessidade que essa compreensão já surja dentro do próprio lar. Algumas pesquisas dentro do campo da parapsicologia, feitas na antiga cortina de ferro, quer dizer, países ateus, até onde se conhecia até então, demonstraram que 7% dos humanos apresentariam algum tipo de mediunidade exuberante. Médiuns todos somos. 7% são os médiuns com essa exacerbação da sua mediunidade, exteriorização. Dentro desses 7%, o menor contingente seriam os médiuns de efeitos físicos. A equipe que compõe essas reuniões tem que ser uma equipe muito conscientizada da responsabilidade que assume. O estudo tem que ser constante, o cuidado com os pensamentos tem que ser constante, os cuidados das 72 horas que eu me referi são rigorosíssimos, a não ingestão de carne, com exceção de peixe, o cuidado com álcool, fumo, absolutamente proibidos, e de relações sexuais. Por quê? Há um dispêndio de energia nas relações sexuais. Energias necessárias à materialização do espírito durante a reunião. O Emmanuel é muito claro na colocação das razões da materialização no nosso mundo. Evidentemente, a comprovação da sobrevivência da alma à morte física. Mas as condições do que o planeta se encontra, que a humanidade se encontra, tornam esses fenômenos preocupantes ao plano espiritual. E ele é muito claro dizendo, no momento, somente o atendimento a pessoas enfermas justifica as reuniões em que ocorram as materializações dos espíritos. Nas nossas reuniões, quem mais se materializa são médicos. E por que essas reuniões ocorrem? Para atendimento de enfermos. Qualquer enfermo? Não. Principalmente, ou só aqueles em que a medicina tenha dificuldade de atuar. Porque não é um substituto à medicina da Terra. Absolutamente. No sentido de o maior contingente desses pacientes são cancerosos. Eu nunca disse ao meu paciente para deixar de fazer o que precisa ser feito dentro da ciência médica para ir só se tratar num grupo espírita. As duas coisas são necessárias. O médico, mesmo que seja descrente, ele é muito ajudado, desde que não compusque a sua profissão. Claro. Certo? Então, essa conjugação de energias, as quais eu tenho tido oportunidade de acompanhar os dois lados, são relatos que me impressionam. Eu chego a determinados momentos em que eu estou nas minhas meditações, eu pergunto a mim mesmo, será que realmente eu vi aquilo que eu vi? Mas outros colegas estão comigo e veem a mesma coisa? Não sei se eu teria tempo de relatar uma rápida experiência. Mas é claro que o senhor vai precisar relatar, eu já lhe pedi para fazer isso, porque com certeza as pessoas que estão nos assistindo desejam saber como é que se processam essas reuniões. Como é que elas ocorrem? Por exemplo, as luzes parece que são apagadas. Isso não é ruim? As reuniões são feitas absolutamente na escuridão, porque são reações químicas e físicas que exigem a ausência da luz. Da mesma maneira que não se pode revelar uma chapa fotográfica na luz, porque ela velará. São reações químicas que exigem a ausência da luz. Então a luz... O ectoplasma é sensível à luz. Então exatamente. Então a luz, ela adultera o ectoplasma, né? Sim, ela desfaz, neutraliza. E pode levar a prejuízo ao médium. Então como é que nós vemos a entidade materializada se ela está na escuridão completa? E nós também. Perguntar. Porque elas emitem luz própria. Elas saem da cabine como astros de luz. Todos os presentes a veem. E vêm geralmente envoltas em mantos ou véus.
E foram esses mantos e véus que cobrem a entidade materializada e confeccionados também com ectoplasma que deram origem no passado às histórias de fantasmas cobertos por lençóis. Como é que então a reunião ocorre na sua instituição? É um pequeno auditório, não é? É um pequeno santuário, vamos chamar assim, onde existem 2 cabines mediúnicas. Nessas cabines são colocados 2 médiuns de efeitos físicos. À frente dessas cabines existem 4 leitos. Nós levamos uma média de 25 enfermos em cada reunião. Mais recuado, no pequeno auditório, existe o grupo de médiuns de apoio ao médium de efeito físico, um grupo aproximadamente de 30 a 40 pessoas. Todas elas concentradas em oração, em estado mental de prece, por aqueles enfermos que estão sendo levados àqueles leitos de caridade. Não se cobra um tostão a ninguém. As luzes todas são apagadas, é feita pela presidente uma prece de abertura e, às vezes, até sem que a prece tenha terminado, nós começamos a ver clarões através das frestas das cortinas que vedam as cabines. São os primeiros sinais de que a materialização vai ocorrer. Essas radiações eletromagnéticas, elas têm 2 finalidades. A primeira, assinalar a presença da entidade. Segundo, a esterilização do ambiente, porque os miasmas, os próprios micro-organismos do nosso meio vibratório, podem contaminar, inclusive, os doentes que, às vezes, são submetidos a determinadas cirurgias. Repentinamente, a cortina se abre e aquele ser de luz sai, se aproxima dos leitos e aplica a sua própria luz sobre os enfermos ou a luz de aparelhos que eles trazem na mão. É muito fácil passar pela nossa mente a dúvida. Será que não é o médium que está se cobrindo com lençol, acendendo uma lanterna por baixo? Ela não está se cobrando nada a ninguém. O que pessoas com responsabilidade vão fazer no alto de uma montanha, no meio de uma floresta, 5 ou 6 horas da manhã? Décadas e décadas a fio, sem nenhuma compensação financeira. Se está todo mundo dentro das suas atividades mentais normais, ninguém é louco, algo de muito importante ali existe. E certa vez passou pela minha cabeça, será que não é alguém vestido lençol, acendendo uma lanterna? Como que se eu estivesse o meu pensamento sendo lido, se aproximou de mim um preto velho chamado Jeremias e me perguntou, Paulo César, você quer conhecer a realidade da vida? Eu falei, quero. E ele me puxou pela gola e me levou dentro da cabine onde estava o médium. No interior da cabine, ele iluminou o ambiente com a sua própria luz corporal e eu vi, coisa que me custa ainda acreditar, é uma emoção a figura do médium com as suas dimensões físicas reduzidas e a entidade materializada ao meu lado em pé. Eu olhava para o médium e eu olhava para a entidade. Eu olhava para a entidade e eu olhava para o médium. Então, são provas maciças e esmagadoras. Há um determinado ponto para você negar. Além daquele ponto, você não pode mais negar porque você passa a ser um tolo. Eu não tenho mais como negar. E eu me introduzi nesse caminho, descrente, séptico, e me arrependo. Eu posso transmitir com a convicção que você está percebendo na minha emoção que eu não tenho nenhuma dúvida das convicções que eu adquiri. Não existe morte, nós estamos aqui ocupando um veículo físico que vai sobreviver pela eternidade, cada vez se aperfeiçoando mais em todas as direções. Você está programada para ser perfeita nas ciências biológicas, nas ciências exatas, nas ciências filosóficas, nas artes, porque a centelha divina, que é que nos dá essa vida, é um pedaço de Deus. É Ele que vibra em nós, é o Cristo interno que nós temos em cada um. Jesus foi só uma amostra do que nós podemos fazer, porque as palavras dele são claríssimas. Aqueles que acreditarem em mim farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. Quem está falando é um Cristo planetário, a quem foi dada a responsabilidade do governo de um planeta inteiro. E existem Cristos ou espíritos ainda mais evoluídos. A compreensão de todos esses fenômenos exige estudos profundos. E o estudo que mais me esclarece o que possa estar acontecendo durante essas nossas experiências é a física teórica,
que cada dia desmembra ou revela mais particularidades ocultas da própria matéria. Quando eles dizem que existem universos paralelos, eu tenho que acreditar que o que a física está chamando de espaço de universo paralelo pode perfeitamente ser o plano espiritual de vibração. Exatamente, doutor. Muito lindo. Dá aqui sua mão. Eu agradeço muito a sua vinda ao nosso programa e eu tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo estão se sentindo muito bem, felizes, porque tudo isso que o senhor nos falou nos diz que, na realidade, os nossos entes queridos que partiram estão vivos. Nós vamos um dia nos encontrar com eles, que a morte não existe e não há como escapar da vida.